Olá, boa noite a todos. Vamos então dar início a mais um estudo da obra Nosso Lar. Nós já estamos aqui, numa parte avançando boa aqui do livro, olha. Então, como nós estamos estudando quase todos os dias, daqui a pouco a gente termina a obra Nosso Lar, que é uma obra muito interessante e de muita curiosidade para todos. Vamos iniciar com a nossa prece de sempre, elevando os nossos pensamentos a Jesus, já com a nossa água aqui preparada para receber as energias fluídicas no momento que a gente faz a prece. Em conexão com a espiritualidade maior, sabendo que no mundo espiritual também eles estão nesse horário das 18 horas fazendo a prece. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais responsáveis pelo nosso planeta Terra, que nesse momento onde a nossa prece ela é em união com a prece no mundo espiritual, que toda essa união positiva de pensamento possa então gerar boas vibrações para o nosso planeta, que passa por um momento de provas. Assim, Jesus, nós cremos no teu amor, nós cremos que a paz em breve se fará presente no nosso mundo. Obrigada hoje e sempre por tudo, Mestre, e nos abençoa. Assim seja. Então, nós estamos agora entrando no capítulo 11. Nós estudamos o capítulo 10. E no capítulo 10, foi o título No Bosque das Águas, aonde veio explicar para nós a importância da água, que nós já sabemos que ela é muito importante para nós aqui na Terra e que também descobrimos que tem uma importância enorme no mundo espiritual, utilizada para os remédios. Existe ali o bosque das águas, onde os amantes, as pessoas que se amam de forma verdadeira, fazem aí as suas declarações e as suas promessas de amor para a próxima encarnação. Então, hoje nós entramos no capítulo 11, cujo título é Notícias do Plano. Então, vocês se lembram que André Luiz, quando ele foi visitar aí o Bosque das Águas, ele foi no Aeróbus, né? Aquele carro, né? Tão interessante no mundo espiritual que ele simplesmente ele flutua, usando aí o fluido, a energia cósmica para o seu movimento. E ele, então, vai retornar para o local onde ele estava, né? Onde que ele ficava. Então, ele retorna para o aeróbus e, retornando para esse veículo, aí ele se sente até melhor. Depois de tantas explicações de Lísias, depois de estar mais assim, em sintonia, né? Sabe aquele negócio que quando a gente entra no lugar, não conhece muita coisa, não conhece muita gente, a gente fica na nossa, a gente fica meio com vergonha. Era o caso de André Luiz. Aí agora ele já estava se familiarizando. Então, ele entrou, né, no aeróbus para retornar e aproveitou, é claro, o retorno para mais aprendizados. E como sempre, Lísias, ele trazia ali um profundo conhecimento acerca da cidade de Nosso Lar, né? E ele disse para André Luiz que se André Luiz quisesse visitar os outros ministérios, conhecer a cidade de Nosso Lar, ele não poderia acompanhá-lo, porque ele não tinha permissão para entrar em todos os lugares. Mas Clarencio poderia ofertar a André Luiz essa permissão de forma fácil, para que André Luiz pudesse, então, aprender mais sobre a cidade. E é claro que André Luiz, curioso e um cientista como ele foi quando era encarnado, e esse auge que a gente tem do nosso espírito, essa vontade, tudo que nós temos, a gente leva para o plano espiritual, porque afinal de contas continuamos a ser nós mesmos. Isso que é maravilhoso, né? Então, André Luiz, ele fez a seguinte pergunta para Lísias. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Elísias respondeu: de modo algum. Se na própria Terra, se na matéria, vocês veem que tem regiões que são uma diferente das outras, cada um com seu nível cultural, a gente pode ver aqui. Aqui na Terra nós temos vários países e cada país
ele está dividido com um nível cultural diferente, né? Nível emocional diferente, nível de amor diferente. Então, o planeta ele vibra numa mesma sintonia porque nós estamos em um estágio. Mas mesmo dentro aqui do nosso planeta, cada país vibra numa sintonia que é característica ali daqueles habitantes daquele país. Assim como cada setor dentro do Brasil também, cada região, vocês podem ver, né? A região sul, a região norte, a região nordeste, cada um tem uma vibração, uma sintonia diferente de acordo com as pessoas que estão ali. Então, Lísias fala, se nas esferas da matéria, nas regiões, vocês são diferentes, imagina se aqui nas esferas espirituais seriam igual, né? Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em graus diferentes na grande ascensão. E os grupos, eles se agrupam, buscam o nosso concurso, assim como às vezes a gente busca o concurso de outros grupos. Então, Ulisses quis dizer assim como a colônia de nosso lar, às vezes, a exemplo do que nós já soubemos, que quando entrou em um problema de uma vibração mais pesada, e foi preciso desculpa, hoje eu tô com sono, né? Vocês viram. E foi preciso que viessem espíritos de outras colônias para ajudar na reestruturação do nosso lar, naquela época, no período onde o governador, que eu contei para vocês em lições anteriores, ele precisou até ligar as redes elétricas da colônia para manter a vibração quando houve a revolução, precisou da ajuda de outros espíritos de colônias mais evoluídas. Também nosso lar auxilia outras colônias quando é necessário. Então, o auxílio é mútuo. Então, da mesma forma que o nosso lar pode receber ajuda, ele pode também emanar a ajuda. E é o que está acontecendo agora, vocês podem ver aqui no nosso mundo, né? No planeta Terra está acontecendo isso. Então, com a chegada desse momento que nós estamos enfrentando, os países estão conversando mais entre si, trocando experiência, então tudo isso é muito positivo para a evolução, né? Mostrando que nós precisamos uns dos outros. Aí André Luiz pergunta assim: partiu daqui a interessante informação de ministérios? Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Porque vocês sabem, né? Como nós já estudamos, que o nosso lar é dividido em 6 ministérios. Então ele perguntou, mas foi daqui de nosso lar que passou em dividir a colônia em ministérios ou vocês foram buscar em outro local? E Lises responde que a palavra, a divisão escrita com o nome de ministérios partiu da cidade de nosso lar. Mas eles foram visitar numa colônia espiritual de nome Alvorada Nova, que é uma colônia vizinha do nosso lar. Olha aqui, gente, mostrando que não tem só nosso lar, né? Uma colônia vizinha de nosso lar, de nome Alvorada Nova, e eles viram que lá eram divididos por departamentos. E dividido por departamentos, eles acharam interessante, então eles copiaram a ideia, né? Porque o que é bom a gente deve trazer para nós. Então eles copiaram colocaram o nome só não mantiveram o nome que era lá no Alvorada Nova, mas eles deixaram o nome, criaram os departamentos conforme as ideias da cidade de nosso lar, né? Ou seja, ficou com o nome de ministérios. Então, 6 ministérios tem na cidade de nosso lar. E aí, ele disse assim, que o ministério da governadoria, que vocês viram que existe na cidade de nosso lar, onde fica o governador, ele é um ministério bastante rigoroso, muito rigoroso. E que o Ministério da União Divina, eles dificilmente têm acesso a esse Ministério da União Divina, que é onde fica lá
o governador, e às vezes é, quem vai para o Ministério da União Divina fazer alguns cursos, ele tem que ficar muito tempo e com muita experiência na cidade de nosso lar e se evoluir bastante para poder então ter o acesso ao Ministério da União Divina. E a gente fica pensando assim, não é pelo fato de se achar superior, é porque é um ministério mais superior. Então, é um departamento, né, um local muito mais superior, que não dá para ficar, por exemplo, qualquer pessoa que chegou no nosso lar já ir entrando no ministério da União Divina, mesmo porque não vai nem conseguir se adequar ali, né, devido às energias fluidificadas, evoluídas, as energias do espírito do governador serem, então, mais superior, então o espírito não consegue ficar. Agora você, porque a mesma coisa, imagina vocês, a gente, na nossa condição, perto de Jesus, é até muito difícil de ficar, né, perto. Por quê? Porque a elevação do mestre é muito grande. Então, a gente precisa se elevar para poder conseguir estar perto. E para se elevar vai muito tempo, muita prática do amor, muita prática do bem. E ele fala aqui que muitas pessoas que chegam na cidade de nosso lar e são retiradas do umbral no momento em que recebe esse merecimento da retirada da cidade do umbral e vai então para os ministérios e começa então entrando lá no Ministério da Regeneração para poder se melhorar, depois eles começam a entender, começam a estudar, como a história de André Luiz. Aí fica um bom tempo, e mesmo assim, desse período, nessa experiência, mesmo quando desenvolve os trabalhos lá na cidade do mundo espiritual, depois eles retornam para reencarnar, para desenvolver mais ainda o espírito em experiências reencarnatórias, em experiência na carne. Porque lá eles têm um aprendizado, é um aprendizado no espírito, só que esse aprendizado vai saber se realmente ele aconteceu quando volta para a carne, porque na carne é aquele negócio, né? A gente esquece muita coisa, então a gente começa a errar de forma tamanha. Por isso que a gente vem aqui na carne, onde nós enfrentamos as nossas provas e as nossas expiações, para saber se a gente realmente aprendeu. Por isso que não é nada fácil. E ele coloca aqui, ó, somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimo em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. Então, quer dizer, né? Tem que ficar muito tempo, tem que ter muito trabalho, tem que ter muita atividade para poder ir para lá, para os dois ministérios mais elevados. E são raros os que vão. E ele fala assim que esse desenvolvimento, né, aí dos espíritos mais elevados, por quê? Porque as tarefas do auxílio, as tarefas da regeneração, são testemunhos pesadíssimos, né? É como aquelas pessoas hoje em dia que lá, como assim, um exemplo bem distante, mas que é para a gente possa entender. Essas pessoas que deixam em as suas vidas, deixam as suas famílias e vão trabalhar em missões, e vão se desenvolver, e vão trabalhar só para auxiliar as pessoas, é uma tarefa pesada, uma tarefa que exige muito, mas também a pessoa evolui bastante. Então, mais ou menos acontece isso lá, no plano espiritual, né? As tarefas do auxílio são laboriosas, do Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio é aquele qual que nós falamos? Aquele ministério para onde vai os nossos pedidos, as nossas preces, as nossas dificuldades, as nossas lamentações, tudo vai para lá, o Ministério do Auxílio. Imagina como que os espíritos vão lidar com tudo isso. Porque nós mesmos, eu, por exemplo, eu atendo muitas pessoas aí, vamos dizer assim, é, vem pessoas de todo o Brasil chamando, atendendo, nós do Centro Virtual recebemos isso no nosso WhatsApp, esse pedido de auxílio, eu recebo os pedidos de auxílio também daqui da cidade de Bauru, muitas pessoas pedindo. E a gente tenta, lógico, com muito amor e se dedicando. Agora, imagine no plano espiritual, lá no Ministério do Auxílio, o planeta Terra pedindo, outros pedindo. Então, não tem só a cidade do nosso lar, claro, a cidade do nosso lar ela está ligada aqui. Existem outras colônias ligadas também.
né, a terra. Mas imagine os pedidos. Então não é fácil trabalhar e receber toda a energia, todas as lamentações, toda a dificuldade, todo o ódio que as pessoas vão enviando. Então, olha, ele fala aqui, ó, as tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunho pesadíssimo. Então, aqui ele fala de cada ministério, ó. No auxílio, são laboriosas e complicadas. Na regeneração, constitui testemunhos pesadíssimos. Testemunho pesadíssimo no Ministério da Regeneração. Porque é um ministério logo que a pessoa sai do umbral e ela sai toda descontrolada, toda para refazer o perispírito, vai para o Ministério da Regeneração. Os trabalhos da comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual, a alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais. Então, olha aqui, o Ministério do Esclarecimento exige trabalho intelectual. Então, aqueles que gostam muito de ler, que gostam muito de estudar, todos têm que desenvolver tudo, mas tem pessoas que têm certas aptidões. Então, o que acontece? Vai trabalhar aqui, ó, no Ministério do aqui, ó, no Ministério do esclarecimento, né? Que exige bastante capacidade e valores intelectuais. Por quê? Porque precisa saber, precisa conhecer, precisa entender das leis universais, das leis de Deus, né? A visão da doutrina, as visões bíblicas, a visão de tudo, a visão dos sábios da antiguidade, tudo, não é só uma coisinha ou outra. Então, exige, assim, uma bastante dedicação. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. Olha só, quem vai trabalhar no Ministério da Elevação Divina pede renúncia. E quem renuncia é aqueles que realmente são aptos a renunciar. Então, é a renúncia de si mesmo, né? As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Olha só, os trabalhos da união divina necessita de amor universal. Então, o governador, como ele está no trabalho da união divina, ele tem esse amor universal, que é o amor por todos. Então, olha aí, que interessante, né? A governadoria, por sua vez, é sediada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros aqui em verdade. Então, olha só, o governador responsável por tudo. Ou seja, não é nada fácil, não, né? A lei do descanso é rigorosamente observada. Lá, o governador, ele exige que todos descansem, né? Menos ele, a gente já viu em capítulos e lições anteriores. Exige o descanso de todos, refazimento da energia, porque ainda os habitantes do nosso lar têm um perispírito que necessita do descanso. Mas o governador, ele nunca se ausenta do palácio? Perguntou André Luiz para ele, né? Ele fala assim, que em poucas ocasiões, ele viu o governador se ausentando, né? Ele vai mais ali, ó, nos Ministérios da Regeneração, para auxiliar, para levar a sua energia, nos ministérios que exigem o equilíbrio em virtude das criaturas advindas aí do umbral, né? E aí, o trabalho é muito intenso na cidade do nosso lar, assim como é o trabalho aqui na nossa cidade, aqui na Terra. Quando a gente abraça tirando o trabalho profissional, quando a gente abraça um trabalho de caridade, a gente vê que tem assim, que é intenso. Então a gente tem que deixar de lado os preconceitos, as críticas, e tem que buscar sempre ter sabedoria para entender o outro, por que que ele enfrenta cada situação e por que que eles falam de certa forma, fazem certas colocações, são revoltados. Então, a gente tem que saber ter esse entendimento. E isso vai fazer com que a gente evolua, porque, na verdade, quando a gente trabalha para o próximo, como que está aqui, ó, quando vai se trabalhar no Ministério do Esclarecimento, no Ministério da Regeneração, enfim, o que que acontece? O trabalho, ele favorece mais a gente, não é os outros. Se nós pensarmos que quando a gente vai fazer uma caridade, a gente está auxiliando os outros, na verdade, nós estamos auxiliando nós mesmos. É um grande erro a gente pensar que está auxiliando os outros, porque é nossa obrigação ajudar o nosso irmão.
E quando a gente ajuda, na verdade, o auxílio vem para nós. Por quê? Porque a gente tira de nós preconceitos, a gente tira vaidades, a gente vê que a vida é muito passageira, que não vale a pena ficar apegado em coisas materiais, que não vale a pena ficar com brigas, com picuinhas, com falta de perdão. Nada disso vale a pena, porque tudo é muito passageiro. Então a gente tem que viver na paz, e um respeitando o outro. E quando André Luiz ele deixa o aeróbus e desce lá para retornar, né, ao seu local onde ele tem o seu descanso, ele ouve belas melodias atravessando o ar. E Lísias fala para ele, essas músicas, elas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. O governador, ele percebeu que as músicas faziam com que o trabalho rendesse mais e as pessoas ficassem mais em paz, mais felizes. Então, a partir daí, foi estipulado que todo mundo aqui na cidade do nosso lar trabalharia feliz. Então, olha só, Nancy Paluan, com a sua orquestra maravilhosa, que nós vamos colocar aqui, com certeza, no nosso centro virtual. A música usada no plano espiritual. A música é usada pelos espíritos evoluídos, você sabe disso, lógico. Mas olha aqui na lição número 11 do livro Nosso Lar, dizendo a importância da música para que o trabalho fosse realizado com felicidade, com alegria. A música mexe com a nossa alma. A música é maravilhosa, né? Instrumento divino. Não essa música aqui, que a gente ouve aí de cantores vulgares, mas a música como a da sua orquestra, a música que fala ao coração, que fala à alma, a música que estimula o amor, que estimula os bons sentimentos. Então, André Luiz, depois disso, ele ficou assim, cada vez mais de boca aberta, né, de saber cada coisa que existe no nosso lar e querendo mais e mais informações. Seguiu em silêncio porque ficou pensando, meu Deus, o que eu vou perguntar mais agora? Então, vocês podem ver que nessa lição de hoje, do capítulo 11, nós aprendemos aí que nós devemos viver na humildade e que o trabalho deve ser a prioridade na nossa vida, principalmente o trabalho em relação ao próximo, aos nossos irmãos que mais precisam. E que tudo isso vai fazendo com que nós evoluamos, com que a gente cresça, com que a gente melhore. Na verdade, quando trabalhamos ao próximo, o trabalho é para nós. E que cada ministério tem uma grande responsabilidade e que tudo isso é regido aí por uma organização de espíritos superiores. E que para estar junto com os espíritos superiores, precisa de muita experiência, hein? Precisa de muitos cursos e precisa desenvolver aí o amor. E para desenvolver esse amor, a gente precisa reencarnar um monte de vezes. Não adianta uma vida só, porque se a gente viver só uma vida, a gente não aprende nem quem somos nós, nem quem é quem, nem quem é Deus. A gente não aprende nada numa vida só, não dá tempo. Então, a gente precisa de muitas experiências para desenvolver aí o nosso espírito. Que Jesus ele possa nos abençoar mais uma vez nesse estudo que nós fizemos, que esses ensinamentos a gente possa levar no nosso dia a dia, que essas vibrações maravilhosas que envolvem o nosso lar, que envolvem o nosso planeta, possa continuar dessa forma. Nós sabemos, Jesus, que agora nós estamos caminhando para uma solução do problema que o planeta enfrenta. E isso tudo bem se deve ao teu apoio, ao teu amor, ao teu estímulo. Que possamos continuar equilibrados e na paz. E assim, aprender a verdadeira lição. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Obrigada, queridos, pela atenção de vocês, mais uma vez. Fiquem com Deus. E agora a gente retorna segunda-feira, só porque amanhã é sexta-feira, feriado. Vamos fazer o estudo de segunda a quinta. Jesus os abençoe.